Olá, pessoal. Eu vou resolver agora a terceira questão, que é uma questão bem mais complexa, porque ela vai envolver também uma equação do segundo grau, certo? Então, é interessante que a gente preste bastante atenção, que tá misturando aí determinantes com equações do segundo grau. A questão diz o seguinte: o determinante da matriz B, disposta abaixo, é igual a menos 6, ou seja, o det de B é igual a menos 6. Nessas condições, quais são os possíveis valores de x? Então vamos lá, vamos entender aqui o que essa questão quer falar. Quais são os valores que eu vou substituir aqui no x para que esse determinante seja igual a menos 6? Existe um valor? Existe dois valores? Existe nenhum valor? Vamos resolver que a gente vai descobrir agora. Primeira coisa, como é que eu calculo o determinante de uma matriz? Nesse caso, é uma matriz quadrada de ordem 2. Eu vou calcular o produto dos elementos da diagonal principal e vou subtrair do produto dos elementos da diagonal secundária, como a gente já sabe, né? Então vamos aqui, vamos observar. O produto dos elementos dessa diagonal principal aqui vai ser x vezes x, ou seja, x ao quadrado. Isso aqui menos o produto dos elementos da diagonal secundária, que é 2,5 vezes 2x. 2,5 vezes 2 é igual a 5. Logo, 2,5 vezes 2x é igual a 5x. Então, aqui eu tenho diagonal principal x ao quadrado, diagonal secundária 5x. Calculando determinantes, o resultado vai ser x ao quadrado menos 5x. Pronto, esse é o determinante da matriz B. Só que a informação, a questão me dá a informação que o determinante dessa matriz é menos 6, ou seja, o valor desse determinante é igual a menos 6. Então, eu posso fazer x ao quadrado menos 5x igual a menos 6. Aqui eu tenho uma equação do segundo grau. Como é que eu vou resolver ela? Você vai deixar ela igual a zero, né? X ao quadrado menos 5x. Esse 6 vai passar para cá, para o primeiro membro, positivo. E eu vou escrever ela naquela forma que eu ensinei, de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Lembra? Se você procurar aí no histórico dos vídeos, você vai encontrar um vídeo eu explicando equações do primeiro grau. E aí, o que a gente deve fazer? Para a gente resolver uma equação do primeiro grau, o primeiro passo é identificar os coeficientes. Ou seja, quem é o A nessa equação, quem é o B nessa equação e quem é o C. O A é aquele elemento que fica ao lado do x ao quadrado, ou seja, o A é igual a 1. O B é o elemento que fica ao lado do x. Cuidado com o sinal, ó. É menos 5 aqui o valor do B, certo? E o C é o termo independente, que não tem incógnita nenhuma com ele. Então, o C aqui é igual a 6 positivo. Professor, por que você não coloca o sinal de positivo, no caso, no mais aqui? Não precisa, não há necessidade. Agora, quando é negativo, você não pode esquecer, porque senão vai parecer que ele é positivo. Você encontrou os coeficientes? É fácil achar os coeficientes, né? É só olhar e dizer quem é o número que fica ao lado de cada incógnita e qual é o número que é chamado de termo independente, no caso aqui o C. Feito isso, a gente vai aplicar as fórmulas. Quais são as fórmulas para se calcular uma equação do segundo grau? Primeiro, o delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac, né? Que é multiplicando 4 vezes a vezes c. E a fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o a. Certo? Essa fórmula aqui é a fórmula de Bhaskara, para calcular as raízes de uma equação do segundo grau. Então, calculando o delta aqui, eu vou ter delta igual o b, que é menos 5, lembra do que eu falei. Quando a letra for negativa aqui, o coeficiente for um número negativo, põe entre parênteses, tá? Vai te ajudar muito, não esquece. O b é menos 5, então vai ficar menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 6. E aí eu vou calcular aqui esse delta através aqui da expressão numérica. Menos 5 ao quadrado dá 25 positivo, né? Expoente é par, resultado sempre positivo. Menos, isso aqui é uma multiplicação, eu vou multiplicar 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, o valor do delta é igual a 1. 25 menos 24 é 1.
E aí, o que foi que eu disse? Que é interessante que a gente já calcule a raiz do delta aqui. Quanto que é a raiz quadrada de 1? Raiz quadrada de 1 é 1. Então, onde tiver raiz de delta, eu vou escrever 1. Então, eu vou pegar a minha fórmula aqui, que é x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. Vou ver se eu tomo cuidado aqui para não aparecer, não tampar aqui os cálculos. Olha só, observa, eu vou agora substituir tudo isso aqui. Menos o b, quanto é o b? O b é menos 5, então eu vou ter que colocar o parênteses aqui, ó, menos 5, mais ou menos a raiz do delta, ou seja, a raiz de 1, que é 1. Isso aqui eu vou dividir por 2 vezes o A. No caso, o A também é 1, então vai ficar 2 vezes 1, 2. Concluindo, eu vou ter que o x é igual menos com menos aqui, ó, vai ficar mais 5 positivo, mais ou menos 1, dividido por 2 vezes 1, 2. E aí entrou aquele detalhe que eu expliquei, né? Esse mais ou menos é porque eu vou ter duas respostas para x. Eu vou ter uma para o x1 somando esse 5 mais 1 sobre 2, né? E vou ter o x2 subtraindo, onde eu vou fazer 5 menos 1 sobre 2, ok? Um você faz somando e o outro você faz subtraindo. E aí você tem 5 mais 1 dá 6, dividido por 2, 3. E 5 menos 1 dá 4. 4 dividido por 2, 2. Logo, eu vou ter que, para a minha resposta, né, encontrando um valor para que esse determinante seja igual a 6, ou o valor vai ser 3, então eu posso ter o x igual a 3, ou posso ter o x igual a 2. Será? Será que é isso mesmo? Então, o que eu quero que você faça? Substitua esses valores aqui e verifique se calculando o determinante com esses dois valores, o determinante vai ser igual a menos 6. Fica essa atividade aí para vocês verificarem, tá bom? E a gente se vê na próxima. Na próxima aula eu vou falar sobre matriz quadrada de ordem 3, né, que é um pouquinho mais complicado, mas eu tenho certeza que vocês vão compreender, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.